Enquanto os irmãos vão abrindo a Bíblia, eu quero agradecer os irmãos que se dedicaram tanto em orações, devido aos procedimentos que eu passei em cirurgia, aqueles que oraram, aqueles que agiram. A minha esposa, que é 15 dias de enfermeira, né? De enfermeira, me cuidando, me tratando muito bem. Thaís, muito obrigado pela ajuda também. Estou sendo bem tratado, glória a Deus. Por isso que eu tenho que agradecer a Deus de tantas coisas Deus tem feito. Nós temos altos e baixos na nossa vida. E de toda maneira nós temos que passar dando glória a Deus por isso. Amém? Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesus, ele estava em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade litorânea no Mar da Galileia. Como já falei, sempre falo, o Mar da Galileia não é um mar. Na verdade, é uma lagoa preenchida pelo Rio Jordão. Água doce. Mas ela tem um tamanho enorme. 20 e poucos quilômetros de comprimento e 11 de largura. Então torna-se um mar para eles. E Jesus, ele viveu a maior parte do tempo dele naquela região de Cafarnaum. Eu falo assim, a parte de tempo que ele, do processo dele dos 3 anos, que ele ministrava a palavra, ele praticava naquela região. E ele esteve pregando no monte. E após isso ele desce para a cidade de Cafarnaum, mas só que a multidão continua atrás dele. Mas era um sábado. E Jesus então, ele chega na casa da sogra de Pedro, que estava doente, que estava enferma, com muita febre. Com muita febre. Aquela região era meio pantanosa. Provavelmente, muita febre quer dizer o quê? Malária, dengue, essas coisas. E ela estava acamada e Jesus cura ela. Mais um milagre. E daí finaliza o sábado. Os judeus começaram a trazer mais doentes, mais endemoniados para ele em multidões. E Jesus cura tudo. Curou todos. A palavra fala que eram multidões. Mas, porém, Jesus, ele fala algo para as pessoas que não agrada muito. Ele fala que os passarinhos têm o seu ninho, que a raposa tem a sua toca, mas ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Da partir dali, muitos que se chamavam discípulos, seguidores, já não pararam de seguir a Jesus. Pararam de seguir Jesus. Mas teve alguns, além dos 12, que ainda persistiram em ficar. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. A santa palavra fala assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passamos para outra margem. E ele, despedindo da multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e se fez grande bonança.
Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem que é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Pode sentar, fique à vontade. Essa leitura que acabamos de fazer para a meditação de hoje, ela está aqui em Marcos. Porém, esta leitura também está narrado nos 3 evangelhos sinópticos: Mateus, Marcos e Lucas. 3 evangelhos semelhantes, que têm a mesma visão, a mesma maneira de se contar as histórias. E quando nós lemos as 3 passagens por junto, então torna possível nós entendermos um pouquinho melhor o que aconteceu naquilo ali. Lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 18, a palavra fala assim que Jesus, vendo toda aquela multidão atrás dele, ele deu uma ordem: passem para outra margem. Jesus estava mandando os seus discípulos passar para outra margem. Passem para outra margem. Mas logo em frente, ainda no 23, Mateus ainda fala que, entrando eles no barco, seus discípulos o seguiram. Então ele entrou no barco primeiro. Jesus deu ordem: passem para o outro lado, mas ele, porém, entrou por primeiro no barco. Jesus não somente manda você em uma missão ou em algum lugar, ele vai na frente. E aqui no versículo 35 da leitura principal, fala que era tarde. E provavelmente era tarde da noite, porque depois das 6 horas Jesus curou muitas pessoas, para depois ele ir. Os judeus tinham trazido muitas pessoas para serem curadas, endemoniados e outros. Então o fato dessa travessia de ser à noite não incomodava muito aqueles discípulos, principalmente Pedro, que era pescador. Ele conhecia aquela região. Quando você domina uma área no seu trabalho, você fica confiante, muito confiante no que você faz. Aqueles pescadores conheciam aquela região, eles estavam confiantes, eles tinham prática daquilo, estava no controle deles. Porém, algo sempre vem na nossa vida, que por mais que nós dominamos, nós podemos perder, sair do nosso controle, algo que nós dominávamos, sabíamos, conhecíamos, mas acabamos perdendo. E para eles não foi diferente. Ao longo dessa viagem de 11 quilômetros, à noite começa um temporal, um vento forte. E no versículo 36, fala que tinha outros barcos que seguiam. Jesus estava precisando descansar um pouco, se retirou daquele povo, mas ainda teve alguns persistentes que seguiram Jesus. E era remo, não era fácil, à noite. E esses também passaram pelo temporal. Mas nós podemos ver que quem segue Jesus, ele vai passar pelas mesmas dificuldades que Jesus passou. Jesus nunca prometeu para nós facilidades. Pegue sua cruz e ande. E nesse momento, Jesus estava passando por uma dificuldade. E aqueles começaram a passar. Mas
Jesus, quando desperta, acalma-te, mar. Ele dá uma bênção, ele recebe uma bênção de Deus e passa essa confiança para os outros. Os seus seguidores podem viver em paz, porque estão na graça de Jesus. É assim que nós temos que viver. E no versículo 37, que fala que levantou-se uma tempestade e o barco começou a encher de água. Aquela parte humana de Jesus estava cansada. Alguns dias na montanha, não tinha descanso, aquele povo seguindo, agora desce para Cafarnaum, o povo seguindo, trabalha quase a noite inteira, agora entra no barco, mas adormece. A parte humana da gente cansa. Nada acordava Jesus, nem o barulho, nem o balanço do barco, aquelas águas geladas que provavelmente estavam batendo também em Jesus, o barco estava enchendo d'água. Para aqueles discípulos estava tudo normal. Eles eram pescadores, eles dominavam a situação. Eles conheciam aquela área. E Jesus, afinal, deixa dormir. Jesus tinha curado multidões. Deixa Jesus dormir. Ele tinha curado a sogra de Pedro. Pedro devia estar feliz. Curou a sua sogra. Não incomodem Jesus. Deixa Jesus dormir. E as ondas continuando. Mas tem momento da nossa vida, por mais que nos garantimos, que nós conhecemos nossa área de trabalho, por mais espirituais que nós somos, tem momento que fugirá do nosso controle, vai dar desespero. E somos todos assim. Não é porque o diácono é do sapato de fogo, porque o pastor, porque todos somos iguais, todos somos carnais, todos temos dificuldades. Então nós chamamos Jesus. E aqueles discípulos, podemos ver que agora, neste momento, tinha fugido do controle. E eles chamaram Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Podemos reparar que aqueles homens, discípulos de Jesus, vivendo com Jesus, confiante em seu conhecimento, agora chamam Jesus. Chamam Jesus, mas ainda criticando. Porém, estavam criticando a Jesus. Pelo pedido que eles fizeram aqui, essas palavras era mais crítica do que um pedido de ajuda. Não te importas que pereçamos? É muito mais fácil para nós, no nosso dia a dia, nós criticarmos a Deus do que nós pedirmos e esperarmos dentro do tempo de Deus. Confiar em tudo que Deus vai fazer. Por isso que eu falo, entregue o seu dia a dia para Deus. Pai, entrego hoje o meu dia nas suas mãos. Dê direção nas minhas vidas. Dê direção na minha vida, Senhor Jesus. Me dê sabedoria, inteligência, capacidade, discernimento para vivenciar na tua santa palavra. Precisamos ir para a missão. Não importa no que você trabalha. Não importa o que você vai fazer. Se você vai para uma missão, algo da igreja, algo particular da sua família. Mas Jesus
Permita que Jesus vá na sua frente. Deixa que ele vai dormindo, quietinho junto com você. Mas saiba que ele vai estar sempre pronto para te ajudar. Por isso que temos que nos consagrar diariamente. Quantos milagres que aqueles discípulos tinham visto Jesus fazer? Foram muitos. Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim e eles assistiram até uma ressurreição. E quantos livramentos eu e você temos diariamente e nem prestamos atenção para sermos gratos? Queremos ser autoconfiantes, queremos decidir sozinho. Quando não dá certo é a culpa de Jesus. Aí que nós queremos colocar Jesus no nosso barco, olha assim. No versículo 39, então Jesus desperta e repreende o vento, o mar, e ele fala: acalma-te, emudece. Aí Jesus vem corrigir aqueles. O vento, ele se aquietou. O barco, ele estava fora de controle. Agora aqueles discípulos estavam fora de controle. Mas Jesus sempre está no controle de sua vida. Sempre está presente na sua vida. E qual que é a tempestade que você está passando na sua vida? Qual que é o problema que você está tendo? Entregue isso essa noite na mão de Jesus. Exponha os teus problemas para Jesus. Mas isso tem que ser diário. Não seja você autoconfiante. Não espere você resolver tudo para depois acusar Jesus. Deus não olhou para mim. Perdi meu filho, perdi minha filha, meus pais faleceram. E você não está preparado. Eles deviam estar preparados também. Que o dia que nós vivemos da felicidade é hoje. É hoje que você tem que ser feliz com a sua família, com a sua esposa. Ser agradecido. Nós andamos com Jesus, mas limitamos Jesus. Limitamos o que Ele quer fazer nas nossas vidas. E nesses dois últimos versículos nós podemos ver que eles andavam com Jesus, viam todos os poderes de Jesus, eles criam que Jesus era o Messias, mas nós podemos ver que eles não acreditavam ainda que Jesus era Deus, era o próprio Deus. Você tem essa dúvida ainda? E eles fazem aquela pergunta: quem é esse? Começou a cair a ficha deles: quem é esse? Eles já tinham visto vários milagres, várias curas, demônios sendo expulsos, pessoas sendo ressuscitadas, e agora vem falar: quem é esse? Será que eu não estou nessa fase ainda de perguntar quem é esse? Temos que ter convicção quem que é Jesus. Temos que reconhecer Jesus como esse Deus. Convicção. Entregue sua vida para os cuidados de Jesus. Não importa se você esteja no controle, se você tenha conhecimento do teu trabalho, dos teus afazeres, se você vai bem na sua vida, não importa qual o nível da sociedade que você viva, não importa como que é o teu contra-cheque no final do mês, o quanto que você recebe. Jesus está interessado em ter um relacionamento íntimo com você. Não a quantidade do que você é, não a quantidade que você tem, de tudo que você sabe. Você tem que sentir tranquilidade dentro de você e saber que Jesus está com você.
dirigindo o seu barco. Não fique aqui esperando uma tempestade para você chamar esse em Jesus, para pôr Jesus na sua vida. Use sim a tua sabedoria, seja confiante nas coisas que você faz, mas entregue para Jesus diariamente a sua vida, para que Jesus possa trabalhar em você. Jesus possa te dirigir a tua vida. Jesus, Ele manda você hoje atravessar. Atravessa para o outro lado, Ele está falando para você. Mas pode ter certeza que Jesus vai na frente. E isso depende de você. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Agradeça a Deus por este dia. Aproveita esse momento para se consagrar a Deus. Você que nunca ainda falou com Deus dessa maneira. Você que nunca entregou o seu dia para Deus. Começa a partir de hoje, deste momento, falar essas palavras. Pai, entrego minha vida nas suas mãos para os seus cuidados. Me dê sabedoria, inteligência, capacidade, discernimento, para viver, Senhor Deus, na sua santa palavra. Oh Pai querido, abençoe a cada um que veio aqui esta noite, Senhor Deus. Dê, papai, a eles a prosperidade de vida, junto com a sua família. Dê união à família, que eles possam viver felizes, Senhor Deus, como um verdadeiro cristão possa viver na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.